Just for now, 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 just for now. It's that time of year. Leave all our hopelessnesses aside. Just for now, just for now. Till start right here. I know we'll fall out of bumpy roads. How did you know? It's what I always wanted. Could never have too many of these. Well, you quit kicking me under the table. I'm trying, will somebody make a shut up about it? Can we settle down, please? Stand up, yeah. Leave all our hopelessnesses aside. Till start right here. I know we'll fall out of bumpy roads. I think something's burning. Now you've ruined the whole thing. I pull the smoke alarm. Whoever put on this music, better quick. Sharp, remove it. Pour me another. Oh, don't wag your finger at me. Stand up, move it. Leave all our hopelessnesses aside. Till start right here. I know we'll fall out of bumpy roads. Get me out of here, get me out of here, get me out of here. Get me out of here, get me out of here, get me out of here. Get me out of here, 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 get me just for Ok, pessoal, então essa aí foi a nossa execução de hoje. Você pode ver essa operação compradora que eu realizei no Nasdaq aqui nos índices. Uma operação muito clean, que pagou muito rapidinho, muito bonita, zero drawdown basicamente. E eu tô gravando isso aqui, esse recap, um dia após essa gravação dessa operação. Eu operei ela aqui terça-feira, mais ou menos aqui, hoje é quarta. Esse aqui atrasou um pouquinho para eu poder trazer para vocês, mas a gente vai fazer aquele recap daquele jeitão que a gente gosta, tá bom? Esse vídeo pode estar saindo um pouco depois para vocês, ou talvez no mesmo dia que eu tô gravando agora, um pouco depois, tá bom? Mas o que importa é vocês adquirirem o conhecimento que eu tenho para passar para vocês aqui com base nesses conteúdos, nesses conceitos. Então, primeira coisa, a gente, antes de iniciar, uma hora e pouquinho antes de iniciar, o Samuel mandou aqui pra gente a análise. E esse Discord aqui você pode entrar, você pode acessar o link que está na descrição e entrar nesse servidor do Discord aqui, que é o nosso servidor do Discord do The Fractal Edge. Então, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Então, ele passou toda o outline aqui do High Time Frame, depois descendo aqui para o Mid Time Frame,
certo? Passando aqui os pontos em que a gente queria ver. E ele passou essa região aqui de Fair Valley Gap, esses alvos aqui, esses targets aqui, mostrando justamente essa formação bullish, que é o que a gente vai estar revisando aqui novamente, e foi o que eu utilizei. Então, logo antes de iniciar a sessão de negociação, a gente já sabe o que a gente quer ver, a gente já sabe qual a direção que a gente quer ir, quais são as oportunidades que podem aparecer, quando que elas vão aparecer, e a gente passa isso para vocês, para quem estiver lá dentro do servidor do Discord. Perfeito? Então, vindo aqui no dia, como o Samuel tinha apontado ali para a gente estava então olhando para preços mais altos, partindo dessa low aqui, dessa swing low, que o preço formou depois de ter esse New Week Opening Gap aqui, essa formação de gap bem grande aqui que ele teve, ó, tá vendo? Vindo em direção a essas regiões aqui, ó, de mínimas, sweepando essas mínimas aqui. Isso aqui era um nível de liquidez que o mercado estava mirando há muito tempo já, então ele estava descendo aqui, vindo em direção a esse nível de liquidez. Então ele chegou nesse nível de liquidez aqui, que é um nível de liquidez muito importante. Qual é esse nível de liquidez, Couto? É justamente a mínima do trimestre passado. Então aqui no trimestre passado, que começou, né, em outubro de 2025 e fechou em janeiro desse ano, a gente tem a mínima dele aqui. Essa mínima, como você pode ver, ela está formando até inclusive um gap de alta aqui pra gente. Então o preço nesse trimestre atual, ele abriu, ele colocou a sua máxima primeiro, depois ele desceu tudo e agora ele está colocando a mínima dele. Então o Power of Three, na verdade, desse candle, ele não é de alta. Por quê? Ele só falta 19 dias para ele fechar. Na verdade, ele fez basicamente o oposto do que a gente esperaria para um profile de alta. Vocês sabem que o candle ele faz Open High Low Close, Open Low High Close, né? Para poder colocar o Power of Three. Só que o que acontece é, se eu quero ver o preço respeitando esse gap aqui e começando a voltar para cima, fazer essa movimentação aqui, o que eu quero ver é que ele abra, coloque a mínima primeiro, depois vai colocar a máxima. Não foi o caso desse candle aqui. Então, ou seja, se eu quero ver ele respeitando essa Fair Value Gap e começando a expandir para cima, eu não quero ver manipulação aqui em cima. Mas esse não é o caso. A gente teve manipulação aqui em cima, acima dessa máxima aqui, que também é a máxima do trimestre passado. Se você observar aqui no ES e no IAM, que são os outros ativos da tríade, então se você não conhece Quarterly Theory, é muito comum da gente utilizar a tríade de ativos. A gente sempre está utilizando a tríade de ativos. Aqui no caso dos índices é o ES, o NQ, o IAM, tá bom? Eles primeiro manipularam em cima. Eles manipularam o topo aqui. E isso fez também com que a gente começasse a mirar aqui nesse gap. Olhando para essa região de gap. Principalmente no Nasdaq, por ele estar mais fraco na movimentação. Como assim ele está mais fraco? Isso aqui é uma SMT que ele colocou nesse topo. E ele foi o ativo que deixou o topo mais baixo aqui. Ele está indicando mais força para baixo. E esse último candle aqui dele é menor em comparação ao IM e ao S. Então, ele quem possivelmente poderia vir tirar essa mínima aqui. Então, descendo um pouco o Power of Three aqui, no mês, você pode ver que a gente colocou um swing high, ó, um candle sweep o seu anterior aqui, ó. Deixa eu acender mais um pouco essa linha. Sweep o seu anterior, deixou um topo para a gente poder operar para longe, vindo justamente para a direção a essa Fair Value Gap e essa mínima aqui, ok? Então, o preço aí tinha como alvo ali. Depois, que no caso foi essa semana que a gente teve esse gap grandão aí, estavam olhando agora o Power of Three semanal, a gente chegou nesse alvo e a gente colocou uma SMT nesse alvo. Tá vendo? Porque o preço ele chegou aqui no NQ e não chegou no S, não chegou no IM. Então, imediatamente, a curto prazo, pelo menos, a gente pode imaginar que o preço vai fazer uma movimentação de alta. Tá bom? Isso é o básico do entendimento de Power of Three, entendimento de liquidez, principalmente de liquidez temporal, já que essa mínima é uma mínima relevante. Então, o ES aqui, ó, como você pode ver, não chega nessa mínima. Nem o NQ, nem o IM, perdão, chega nessa mínima. Só o NQ chega nessa mínima. E chegando ali, ele coloca uma movimentação que é de reversão. Ele abre a semana, e olha como que é o Power of Three dessa semana. Ele abre primeiro para baixo e depois expande para cima. Ele forma primeiro a mínima do candle, coloca essa manipulação e começa a expandir para cima. E o mais interessante é que como essa região aqui toda, né, essa movimentação toda de baixa, que ela foi atingida, e a gente teve esse New Week Opening Gap, que serve como um nível-chave para baixo, no nível de vendas, né?
O que acontece é que o preço ele vem e inverte esse Nikkei Open Gap com força, olha só. Então ele faz toda essa movimentação expressiva aqui para cima, tá bom? E essa movimentação aqui, em V assim, é uma movimentação que indica uma reversão do mercado. Por isso, a gente pode esperar, então, que essa mínima aqui vai segurar como a mínima da semana. É que o preço se distanciou dela, formou esse swing aqui forte pra gente. E esse swing tem manipulação, porque ele tem a SMT lá com a região lá atrás. Então, a gente não quer ver o preço voltando para essa mínima, a gente quer operar para longe dessa mínima. E quando a gente olha aqui para trás, a gente vê todos esses topos aqui alinhados, olha só, lado a lado. Principalmente esse aqui, porque foi o topo que iniciou essa última movimentação de baixa aqui, ó, antes do preço virar e formar essa Smash Plan Reversal, essa curva de Market Maker by Model. Então, aqui, esses três topos aqui alinhadinhos assim, bonitinho, servindo de liquidez pra gente. Isso aqui é um alvo muito claro. Então, chegando aqui para esse dia da terça-feira, a gente estava olhando para o preço continuar para chegar nessa região aqui de Drawn Liquidity. Esse alvo. Então, a gente vai querer ver o preço descer para chegar em regiões chave de compra para a gente poder operar para cima. Então, essa foi a ideia de utilizar esse gap aqui para poder basear, né, uma compra a partir dele para poder chegar até essa máxima ou fazer a movimentação de alta. Então, ou seja, a gente queria ver o dia abrir e colocar a mínima dele, a mínima do candle dentro desse nível chave para a gente poder operar para longe dessa mínima, né, dessa mínima do dia. E quando a gente teve a abertura do dia, como você pode ver, olhando pelo próprio H4, a gente consegue reparar, a gente consegue perceber. Eu poderia colocar no Lower Time Frame também, mas por aqui mesmo dá para você perceber que o preço aí não faz muita coisa. Aqui é o ponto onde ele abre. Então aqui você pode ver 18 horas. É o preço de abertura dele. Bem aqui, ele desce. E essa mínima aqui forma essa Fair Value Gap. Depois vem 22 horas, também não faz nada demais. Deixa apenas feather swings, tá vendo? Ele não manipula, não faz nada demais. No IEM aqui ele até manipula, mas nada demais, não é nada muito significativo, até pelo horário mesmo. Então depois o preço tenta subir e volta a cair. A gente não pode confiar, né, nessa mínima, a gente precisa ter mais manipulação aqui, mais confirmação. De preferência, dentro do gap. Então o que acontece é as SMTs aqui, que vão confirmar isso aqui, principalmente sequente o SMT, como vocês sabem. Então aqui no caso, quando abre o candle de 6 horas da manhã, que é o candle que contém o open do mercado, que contém Nova York AM, também a sessão de Nova York, ele começa descendo e desce bastante. Aqui no NQ, ele desce e ele continua ainda meio que aqui dentro desse range, tá vendo? Porém aqui no YM, como você pode ver, esse pavio aqui, ele tira o anterior. Então ele tira essa mínima que a gente tinha e opera para dentro desse gap de novo, que é o nível chave que a gente queria ver. Então isso aqui está formando uma mínima do dia com SMT. Então quando a gente traz isso aqui para o NQ, é isso aqui, ó. Ele tem essa primeira SMT aqui, formada com o gap em si, formada com essa mínima do dia que a gente tinha anterior. Esse cenário aqui é muito interessante a gente poder basear operações comprador-tons daqui. E eventualmente, conforme eu estou ali operando isso daqui, basicamente em tempo real, na hora que esse candle aqui, na hora que eu boto no lower time frame para poder observar esse candle, o que você vai reparar é, ó, essa aqui é a mínima. Essa aqui era a mínima anterior desse candle de 6 horas, desse candle aí de H4. O preço ele abre o mercado, tá vendo? E olha o que o IM faz. O IM ele desce aqui tudo e coloca essa SMT aqui, ó. Não, pera, essa SMT, né? Com essa mínima, porque a mínima aí no caso é diferente, né? A mínima do candle no IM seria aqui, se eu não me engano. Não é? É, exatamente. E no NQ é ali onde eu marquei mesmo, aqui, nesse ponto. Então elas são um pouco diferentes. Mas como você pode ver, é uma SMT que a gente tem aqui. Porque o IM captura essa mínima. Então deixa eu colocar isso aqui mais claro para vocês poderem ver essa SMT, ó. Tá vendo? Com o gap ali em si.
Então, a gente pode começar a procurar motivos para poder operar para longe aqui dessas regiões. Então, como você pode ver aqui no ES também, o preço manipula essa mínima anterior aqui, tá vendo? E forma esse swing mais baixo. Enquanto aqui no NQ, ele não passa dessa mínima. Ele chega bem próximo aqui, mas ele não passa dessa mínima. Então, isso aqui também é uma outra SMT. Agora é uma SMT, uma sequente SMT que está confirmando essa SMT aqui de trás. Aqui ele não ultrapassa essa mínima. Já aqui no ES ele ultrapassa essa mínima. Você pode ver forma essa SMT, essa sequente SMT entre esse ciclo de 90 minutos aqui. Tá vendo? E o IM, né, acaba também tirando essa mínima. Assim como o IM acaba tirando a mínima do candle de H4 anterior. Se eu botar aqui no H4, você vai ver que o IM tira essa mínima, enquanto o NQ não tira essa mínima. E o ES também tira essa mínima. Então a gente tem uma SMT aqui, e logo em sequência uma outra SMT que acaba aí por confirmar essa SMT anterior. Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou operar? Já que o Power of de 30 minutos aqui de 9,30 não faz sentido nessa classificação, porque ele abriu primeiro para cima, para depois descer, então ele formou um candle de baixa e eu quero ver compras, eu vou operar o Power of de 10 da manhã. Então, justamente eu vou marcar aqui 10 da manhã para poder operar esse Power of. Então, o que eu quero que 10 da manhã faça? Que ele venha para colocar a mínima dele aqui, e essa mínima com manipulação, essa mínima com SMT, para eu começar a operar para longe. Então, justamente essa sequência SMT aqui, essa SMT com as mínimas do candle de H4 que a gente teve com a IMOS, está confirmando que o NQ, que todos os índices estão colocando essa mínima do candle de 10 horas. Então, justamente quando ele faz esse sweep aqui, esse último sweepzinho aqui, ó, tá vendo? Que é onde ele tem uma outra SMT ainda, menorzinha, ó. Tá vendo? Que aí sim ele confirma, assim, de uma vez por todas, que ele provavelmente vai continuar subindo a partir daqui. Então, o primeiro alvo que eu tenho para essa movimentação de alta é esse preço de abertura aqui, que é uma máxima, aí é a máxima da abertura do mercado. Então, 9,30 abre aqui, ele deixa essa máxima, depois ele começa a descer, então eu posso mirar ali justamente com isso aqui sendo o Market Maker Buy Model também. Então, é Market Maker Buy Model dentro de Market Maker Buy Model. Entendem como que funciona? Então, é justamente aqui, nessa movimentação, que eu vou querer olhar para compras. Então, aqui embaixo foi onde eu executei minha operação compradora, como eu mostrei para vocês, como vocês viram no clipe. Deixa eu achar aqui de novo. Aqui. Como vocês viram aqui no clipe, comprei aqui embaixo. E aí, o que o preço fez? Simplesmente estourou para cima, completamente. Uma movimentação muito forte. Ele foi, inclusive, completar esse Market Maker Buy Model aqui, ó. Maior, que seria um alvo final, assim. O alvo máximo que a gente poderia ter nesse caso para esse dia. Não miraria lá em cima do John Liquidity ainda. Por mais que ele poderia, ele acabou não indo. Inclusive, ele acabou até revertendo abaixo dessa máxima aqui. Começou a fazer essa movimentação aqui de queda. Que não é muito interessante para o nosso bias aqui que a gente tem no time frame. Mas, enfim, vamos acompanhar para ver o que pode acontecer. Isso aqui pode ser só uma retração. A gente teve CPI hoje, o CPI saiu aqui. O CPI jogou para cima, depois jogou para baixo. Então a gente vai ver o que a gente tem. Isso aqui pode ser só uma retração para a gente poder balancear, né? Aqui essa ineficiência e depois a gente continuar subindo. Ou então até vir nessa ou voltar no New Week Opening Gap para poder continuar subindo. Pelo menos é isso que eu espero. Mas então esse aí foi o trade, esse aí foi a execução e o detalhamento. Espero que tenha sido bom para você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Então até o nosso próximo episódio e valeu. Muito obrigado.